O ETF Divo 11 é um dos queridinhos dos investidores aqui no Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal onde eu falo sobre investimentos, autodesenvolvimento, conhecimento para você agregar para o seu interior e crescer. Meu nome é Hugo Marinho e hoje eu vou falar para vocês sobre um ETF muito legal, que é um ETF que vem superando o índice Bovespa, que é a média do mercado nacional, e também ele tem uma estratégia muito legal. Eu já falei aqui para vocês dos ETFs que nós temos. Na verdade, eu falei qual que é a vantagem de se investir em um ETF. O ETF, ele é uma cesta de produtos onde você faz a compra desse ETF, da cota deste ETF, e automaticamente já investe em diversas empresas. Então, ele tem uma vantagem aí da diversificação, uma vantagem de você ganhar tempo com a estratégia. Você não precisa ficar analisando as empresas aos quais você vai investir. E também a vantagem de preço. Se você comprasse todas as ações que estão no ETF, né, para compor a sua cesta de ações, como eu vou mostrar aqui, você gastaria muito mais dinheiro do que comprando ali a cota do ETF diretamente. Então, eu vou mostrar a vocês aqui um ETF muito legal que eu gosto bastante e por que que ele faz tanto sentido ao fazer os investimentos. O mercado de ETFs lá nos Estados Unidos é um mercado trilionário, né, com trilhões de dólares, né, em sua gestão. Aqui no Brasil é um mercado mais recente, mais novo, mas que vem crescendo, mostrando sua, vamos dizer, força e criatividade, o que é muito bom para o investidor brasileiro. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente ver direitinho qual é que é deste ETF. Vamos lá. Então, vejam só, esse daqui, já vou chegar aqui para cima, é o Divo 11, ETF que replica o índice, que é o IDIV, Índice de Dividendos da Bolsa de Valores do Brasil. O IDIV é um índice que compõe das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores do Brasil. Um ETF, ele segue o índice. Então, esse ETF Divo 11, ele segue o índice de dividendos da Bolsa de Valores do Brasil, tá certo? E o que que a gente precisa observar? Pelo fato dele seguir esse índice de dividendos, ele já tem uma cesta de produtos que são as ações, que já deixa a empresa, o fundo bem diversificado. Então, vou falar de algumas coisas aqui. A estratégia desse fundo, como eu falei, é o investimento em empresas boas pagadoras de dividendos. Ok, Hugo, quais são essas empresas que estão na composição deste ETF? Então, descendo para cá, nós temos aqui, ó, algumas das empresas na composição do ETF, e aqui é toda a cesta de produtos que compõem esse ETF. Caramba, Hugo, como assim? Se você compra uma cota do Divo 11, você já automaticamente investe em todas essas empresas que estão aqui, né, neste gráfico. Dentre elas, Semig, Petrobras, Banco do Brasil, Vale, né, BB Seguridade, Bradesco, JBS, Avivo, Telefônica, ou seja, uma gama de empresas comprando um único ativo. Para ficar melhor aqui para vocês também, né, mostrados, eu gosto de vir aqui na composição. Esse ETF, o DIV 11, ele é custodiado, gerido, administrado tudo pelo Itaú Unibanco, tá certo? Então, ele tem aqui, né, It Now, IDIV, e ele tem, ó, uma boa parte da composição, 17,63% são de bancos, depois 13,35% de energia elétrica, materiais metálicos, né, exportação, refrigeração, distribuição, siderurgia, telecomunicações, seguradoras. Ou seja, pelo fato de ser um ETF, ele já é diversificado. Pelo fato de ser um ETF que investe em empresas boas pagadoras de dividendos, vai acabar pegando as maiores empresas, porque elas têm os maiores lucros e fazem as maiores distribuições de dividendos. Por conta disso, elas sofrem menos em crises. São empresas mais sólidas e robustas, líderes em seus segmentos. E também os setores mais perenes, que é o setor de banco, setor de energia elétrica, né? O setor de saneamento também são os setores mais fortes da Bolsa de Valores do mercado como um todo. Todo mundo utiliza banco, as empresas utilizam bancos, nós utilizamos bancos. E energia elétrica, tudo que está sendo gravado, tudo que está sendo produzido aqui, iluminação, vem de energia elétrica, então ela sempre é utilizada.
O que é mais interessante de investir no ETF desse é porque você não vai ficar escolhendo, pô, qual empresa que está boa, qual empresa que está pagando um bom dividendo. Será que eu vou conseguir fazer uma boa análise das empresas para colocar na minha carteira? Esse ETF, assim como todo ETF, ele tem uma estratégia definida ao qual ele vai seguir. Pronto, acabou. Pelo fato de ser um fundo de índices, que é um fundo passivo, tá certo? Ele tem uma taxa de administração, que é a taxa total do produto aqui, 0,5% ao ano, ok? Normalmente os fundos de gestão ativa têm uma taxa ali de 1,8%, 2% ao ano. É uma taxa um pouco mais esticada, porque tem uma gestão ativa. Mas cá entre nós, uma gestão passiva, um fundo bem com uma estratégia bem interessante, ele já vai fazer um trabalho muito bom, superando até mesmo a média do mercado, que é, né, o Ibovespa. E aí eu volto para o gráfico aqui deste outro site, em que o Divo 11 ele vem superando o Ibovespa, né, desde a sua criação. No caso, em 2012 que ele foi iniciado, mas aqui nós temos a cotação ali de 2016, tá certo? Por que que isso acontece? O Ibovespa é uma cesta de produtos maior, né? O Ibovespa não, né? O Ibovespa é uma carteira teórica, mas o BOVA 11, que é o ETF que replica o índice Ibovespa, é uma cesta de produtos maior do que a do Divo 11. Por consequência, pega algumas empresas menores que sofrem mais nas variações de mercado. Se você pega as empresas mais sólidas, uma estratégia de dividendos, por exemplo, você vai pegar as maiores empresas que elas sofrem menos nas crises, então elas buscam ter uma performance melhor, né? A pandemia, por exemplo, onde todo mundo sofreu, as grandes empresas elas se mantiveram no mercado, diferentemente de pequenas e médias empresas que não tinham um caixa tão robusto, não tinham uma administração tão profissionalizada, mas tão bem feita e sofreram mais nesse período, tá certo? Então, essa daqui, né, é a performance aí do Divo 11, o fundo de ETFs. Por que que eu investiria num fundo desse? Apesar de que o Divo 11, ele é um ETF que investe em empresas que são boas pagadoras de dividendos, mas ele mesmo não distribui os proventos. Ele reinveste no próprio fundo os proventos. Existem outros fundos de ETFs que fazem distribuição de dividendos, né? Até o Nubank Asset lançou um fundo, o Itaú também tem um fundo, né? O Divid 11, que faz a distribuição de proventos, mas não é o caso do Divo 11, ele já faz o reinvestimento. Uma das vantagens que eu mais aprecio é o ganho de tempo. Pessoal, a gente não vai conseguir fazer uma análise, né, de quais são as empresas que eu vou colocar na minha carteira. Ah, vou colocar 5% de CEMIG, né, 5,19% de Banco do Brasil, vou pegar 5% aqui de Petrobras, né, Petro 4, Petro 3, Vale, BB Seguridade, TIM. Nós não vamos conseguir fazer essa análise para de fato, pô, vou mexer nessa carteira aqui, vou colocar essa outra carteira ali, essa ação, essa não está legal, tudo mais. O fundo, ele já vai seguir uma estratégia que os pagadores de dividendos, claro, tem a questão de em quanto tempo que elas pagaram dividendos, qual a média de dividendos pela quantidade de papéis, que aí entra na estratégia do fundo. Eu não trouxe aqui para não ficar tão assim, técnicozinho aqui, técnico ali e tudo mais. Mas tem todo, né, o papel que explica a estratégia do fundo mais detalhadamente. Mas uma carteira que você tem, pô, 5% de CEMIG, 4% de Vale, Vivo, Banco do Brasil, BB Seguridade, TIM, Bradesco, Petrobras, já é uma carteira muito bem diversificada e que o fundo ele vai fazendo esse balanceamento seguindo o índice. Ele não vai vender ou tirar nada, até porque é uma gestão passiva. Então, a gente tem diversificação, baixo custo, exposição a diferentes empresas aos quais nós não teríamos uma, vamos colocar uma capacidade de tempo e técnica, a não ser que você seja um analista de mercado mesmo ou um gestor de fundos, para ficar escolhendo essas empresas. Então, a estratégia de investimentos é trabalhar, ganhar dinheiro e fazer aplicação. Trabalhar, ganhar dinheiro e fazer aplicação. Fico muito confortável quando eu ponho numa cesta de produtos e deixo ele trabalhar. Só põe o dinheiro, foco, 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 vamos acompanhando e tudo mais. Mas se ele já tem uma estratégia de investir nas melhores pagadoras de dividendos, se alguma coisa muda, bom, outra empresa que entrar vai ser uma boa pagadora de dividendos também. Se você gostou deste vídeo, acompanhe aqui, aqui nesses ladinhos vão aparecer
outros vídeos interessantes para você. Curta, comenta, compartilhe esse conteúdo, deixe, né, sugestões aqui nos comentários. Um forte abraço para vocês. Vamos finalizar essa apresentação, porque eu encontro vocês no próximo vídeo. Valeu!